O segundo bloco desta nossa quinta aula terá como foco a vida e a obra da única mulher que participou do Grupo Clã, Lúcia Fernandes Martins. Então, Maria Lúcia Fernandes Martins nasceu no Rio de Janeiro em 24 de março de 1926 e faleceu em Fortaleza em 2004. Em 1941 mudou-se para Fortaleza. Em 1945, com apenas 19 anos de idade, seu conto Janelas Entreabertas, que viria depois a ser publicado na revista Clã, obteve o prêmio Essa de Queiroz. Nesse período, começou a colaborar na imprensa do Ceará e de outros estados, sempre assinando com o pseudônimo de Sandra Lacerda. Foi casada com o também escritor Fran Martins e foi a única mulher pertencente ao grupo Clã. Aqui algumas das obras que ela publicou, as obras dela, né, todos os romances aí. Janela Entreaberta é um livro de contos. Então, e também Histórias para Passar o Tempo. Então nós temos aí dois romances e dois livros de contos. Então os livros delas vêm sendo publicados pela Amazon. Então, quem tem aí o Kindle, né, pode obter esses livros dela. Então, usando o próprio nome, publicou contos na revista Clã, entre os quais Máquina de Retrato, que o crítico Wilson Martins considerou como uma obra-prima da história curta. Pela Rádio Roquete Pinto, recebeu um prêmio por uma peça infantil. Então, as obras Destinos Cruzados, romance publicado em Folhetinha e O Povo, de 1953, foi sendo publicado em capítulos curtinhos, não é? A Face Marcada, que também foi publicado em folhetim no jornal O Estado, em 1955. Nada de Novo Sob o Sol, de 1967. Janelas Entreabertas, de 1971. Seus livros vêm sendo republicados pela Amazon para leitura no Kindle. Então, como eu havia falado, não é? Então, eu tenho aqui uma espécie de resumo comentado da obra-prima Máquina de Retrato, não é? Então, a professora Vera Lúcia Albuquerque Moraes, foi minha colega na UFC, né, hoje já aposentada, ela fez, ele traz para nós uma apreciação deste conto. Então, vejamos, né? O enredo de Máquina de Retrato, conto publicado na revista Clã número 20, de 1964, fala de Marta, uma jovem mulher casada há 5 anos, que trabalhava como vendedora numa loja de discos. Seu cotidiano era muito sacrificado, pois acumulava tarefas domésticas por fazer depois do expediente do trabalho. Então nós temos aí um trecho, veremos vários trechos do conto. E ainda faltava preparar o jantar, limpar toda a louça, lavar alguma roupa que estivesse suja. A maioria das vezes ia se deitar às 11 da noite, quando terminava de arrumar tudo no apartamento, porque, com a falta d'água, todo o trabalho era mais difícil e mais lento. Trata-se, como se vê, de uma temática marcadamente existencial. Para entender a Máquina de Retrato, é preciso partir dos questionamentos nele presentes, em combinação com o modo construtivo das vozes narrativas, e observar que daí resulta uma reflexão sobre a condição feminina na década de 60. Então a mulher começava a ingressar no mercado de trabalho, né? Então, nesse conto, o narrador nos apresenta uma protagonista que atua tanto no espaço privado, uma vez que vive o papel de dona de casa, modelo social que fixa a mulher em funções estabelecidas, quanto também no espaço público, momento em que o mundo feminino começa a marcar tímida atuação na esfera do trabalho remunerado, fora do ambiente doméstico. O parágrafo inicial traça um breve resumo da vida do casal. Estava casada há 5 anos, 5 longos anos, pensava ela, enquanto caminhava para o trabalho naquele dia cheio de sol. Parecia uma eternidade o tempo em que deixara o subúrbio para casar com César e morar naquele apartamento do tamanho de uma gaiola,
no terceiro andar de um edifício sujo e escuro, onde sempre faltava água. Levava uma vida apertada, sacrificada. Ela sabia, o dinheiro contado mal dava para as despesas de ambos, porque César, funcionário de banco, ganhava muito pouco. Uma vida cheia de restrições, de uma rotina repetitiva e sem surpresas, ia levando para longe os sonhos embalados pela moça romântica, que sentia a vida escoando sem alegria, reprimindo desejos próprios da sua idade. Então, trecho também do conto. Assim iam passando os dias bonitos, as tardes agradáveis, as noites estreladas, e eles nunca as aproveitavam. Não iam a teatros, a boates, a lugares onde todo mundo se divertia, porque não tinham dinheiro. Não passeavam pelos recantos bonitos da cidade, como todos faziam, pobres e ricos, porque não tinham automóvel e era horrível esperar horas numa fila. Nesse conto predomina a voz da enunciação, uma vez que a narrativa desenvolve-se em terceira pessoa, sendo heterodiegética, isto é, a protagonista não é a narradora da história. A pessoa que conta a história não é personagem, né? Mas o interessante é que existem momentos em que o foco narrativo se aproxima tanto da protagonista que temos a impressão de ser ela a voz enunciadora, né? Então a voz da personagem, da narradora, começam a se misturar ali. Tudo se passa mais no seu pensamento, através do monólogo interior indireto, em que as lembranças aparecem entremeadas por desejos e previsões do futuro. Esse detalhe técnico separa o conto A Máquina de Retrato de contos tradicionais, construídos a partir de diálogos entre personagens, né? Então, praticamente não há diálogos, nós vamos entender por quê. Com o marido havia pouca conversa, pois ele a considerava tola, sem ideias próprias. Palavras dele: "Você é uma tolinha, não tem ideias próprias", e as poucas que expressa mostram que só fez mesmo curso primário. Só os ignorantes não têm ambição. Então observe o estado, né, de frustração e até de opressão em que vive Marta, a protagonista. A mudança de situação ocorre na loja em que Marta trabalha. Um dia, ela é interpelada por um jovem aparentando menos de 20 anos que procura a Quinta Sinfonia de Beethoven. O narrador descreve-o como um tipo alto, moreno, amável, com um timbre de voz especial que logo conquistou a moça. Procurou conversar com ela, fez muitas perguntas e terminou levando todos os discos que havia separado. "Quer levar todos esses?" "Quero sim, esses aqui." "Como você é bonita." "Como se chama?" "Anita." O rapaz esperou pela moça ao final do expediente. Esse fato começou a repetir-se diariamente. Conversavam como se fossem velhos conhecidos, cada vez mais íntimos, até chegar o momento em que a figura de Armando passou a preencher todos seus pensamentos. Então o rapaz, Armando, era o rapaz que veio comprar discos. Ela não pensava em mais nada. Esquecer o marido, esquecer a sua vida em casa, para se lembrar que seu nome era Anita, que tinha mãe, que trabalhava numa casa de discos. No fim de 2 semanas estava apaixonada. Não pensava mais em coisa alguma a não ser em Armando, que por sua vez lhe jurava amor eterno. O narrador esclarece que tudo teria ficado aí, se não fosse a máquina. Tudo foi por causa da máquina de retrato. Eis o grande motivo da narrativa, isto é, o que movimenta o suspense da história e precipita o desfecho, na busca do tão esperado efeito final. Esse motivo é sabiamente adiantado ao leitor pelo narrador, no sentido de gerar e manter sua expectativa a partir desse momento até o desenlace. Trata-se, por isso, de um motivo condutor ou leitmotiv, uma vez que sua função é exatamente a de conduzir possibilidades. A moça, sentindo-se grata ao rapaz por essa nova irradiação de esperança e por novos sentimentos despertados, resolve presenteá-lo com a máquina de retrato, como diríamos hoje, de última geração. Isso porque ele olhava com cobiça para tal máquina em exibição na vitrine de uma loja,
sempre que passavam em frente. Mesmo sabendo que o preço a pagar estava muito acima de suas possibilidades, Marta resolveu enfrentar a situação só para ver a satisfação estampada no rosto do rapaz quando recebesse o presente. Trecho do texto. No momento não raciocinou, não pensou no absurdo que estava fazendo. O homem lhe pediu 30 contos pela máquina. 30 contos? O senhor não está enganado? Não, senhora, 30 contos. E vale. A máquina é muito boa. Garanto que outra igual a essa a senhora não encontra no comércio. É material alemão legítimo, garantido. Os alemães são gênios quando fabricam máquinas de retrato. Pensara que custasse muito menos. Assim, por aquele preço era impossível comprar. Mas o homem, um homem gordo de óculos, procurou facilitar-lhe tudo. A senhora pode comprar em prestações, paga aos pouquinhos. É como quase toda a gente compra, é fácil, não custa quase nada. E como foi a reação de Armando diante do presente? Natural. Agradeceu e esqueceu-se do episódio. Ela ficou frustradíssima e com uma grande conta a pagar, e para completar o infortúnio. Um belo dia encontrou Armando acompanhado de uma morena no cinema, todo animado na maior conversa. No dia seguinte eram só recriminações de ambas as partes. Ele, por descobrir o verdadeiro estado civil de Marta. Até então, segredo guardado por ela a 7 chaves. Ela, por achar que Armando estava verdadeiramente apaixonado. A separação foi inevitável. Mas o grande problema persistiu. Como pagar as prestações da máquina? No primeiro mês, Marta inventou que tinham roubado sua bolsa com o salário do mês. O marido esbravejou, depois amansou com as lágrimas da esposa. No segundo mês, o cobrador na porta, ela sem dinheiro para prestação. O marido querendo saber de que se tratava, achando que era algum engano. Vendo a aflição dela, o rapaz explicava que, se não podia pagar, era muito fácil, era só devolver a máquina. Não precisava se aborrecer com isso. Compreendia que era doloroso perder suas duas prestações pagas, mas era o jeito, não havia outro remédio. Por sua vontade, não faria aquilo, mas recebera ordens para agir assim. Tinha muita pena. Para abrandar o marido enfurecido, ela inventou que havia comprado a máquina para ele, o marido, como presente de aniversário. Era segredo, era surpresa, mas por não terem dinheiro para pagar, o jeito era mesmo devolvê-la. Aonde está a máquina? Perguntou César, vendo que ela não se mexia. Não tinha intenção de parar o pranto e o homem começava a se impacientar com a delonga. Na gaveta da cômoda, respondeu sem saber como pudera dizer aquilo. Ouviu os passos do marido naquela direção, ouviu quando ele abriu a gaveta, o ruído da segunda gaveta e a voz dele, um pouco impaciente, vinda de lá do quarto. Em qual gaveta? Na segunda ou na terceira? Na terceira. Acho que na terceira. O conto se aproxima da etapa tecnicamente mais interessante, o clímax, que no caso vai confundir-se com o desfecho. O clímax representa o ápice da tensão da história narrada, enquanto que, para o desfecho, está previsto um apaziguamento final, ou catarse, na concepção aristotélica. As narrativas modernas enfatizam por vezes um final aberto, sem conclusão, deixando ao leitor a incumbência de participar como coautor, providenciando a distensão dos conflitos, sugerindo caminhos possíveis e instigantes, antes incitativos que catárticos. No caso de A Máquina de Retrato, o ponto final vem antes do desfecho, coincidindo com o clímax, deixando o leitor perplexo e aflito ante uma iminente tragédia, a descoberta da infidelidade conjugal pelo marido. Houve um silêncio em que o visitante puxou um cigarro, acendeu-o e olhou para a janela aberta. Um besouro passou voando, indo cair da vidraça da sala. Lá fora chovia um pouco, e lá de dentro, dentro do quarto, chegaram até os dois homens os ruídos e gavetas desarrumadas, móveis remexidos, objetos que caíam no chão. Marta procurava a máquina de retrato, na primeira, na segunda e na terceira gaveta da cômoda. O conto acaba em meio a uma grande aflição, deixando-nos também aflitos com essa atmosfera tão conturbada, prenúncio de graves cenas de desentendimento e, quem sabe, de violência.
Interessante é que a narrativa ultrapassa o conto de Lúcia Fernandes Martins através de uma nota publicada no final. Que aconteceu a Marta? Aqui termina o conto de Lúcia Martins, mas o leitor curioso, desses que gostam de histórias com um fim, certamente desejará saber o que aconteceu a Marta. Então o conto termina desse jeito, né? Termina sem uma resolução e a professora Vera, minha amiga Vera, ela tece alguns comentários, né, sobre o conto. Diz ela: a articulação do discurso de Lúcia Fernandes Martins privilegia o papel do narrador, que aparece no cenário ficcional não só como enunciador na narrativa, mas também como uma espécie de personagem virtual da história. À medida que relata os acontecimentos, tentando desvendar o universo pessoal das personagens, o narrador vai também buscando seu reconhecimento como voz narrativa. Ele atua muitas vezes como uma espécie de cronista, invocando sua convivência direta e cotidiana com os acontecimentos que vai narrando. Ao mesmo tempo, ainda insere suas reflexões pessoais de sujeito comprometido com a própria tarefa de voz enunciadora do discurso. O narrador, embora seja um sujeito ficcional da enunciação ou uma simples instância do discurso, parece algumas vezes querer assumir características do sujeito real ou sujeito que escreve. Além das especificidades de um narrador sempre presente, a narrativa Máquina de Retrato sugere que nem sempre o conto moderno foge totalmente dos princípios tradicionais, ou que nem sempre há apenas adoção de novos procedimentos. Por vezes, sua qualidade reside no modo de combinar recursos da tradição com os que vão surgindo, ou seja, combinar uma experiência moderna a um modo tradicional de narrar. Concordamos com Moreira Campos quando afirma que a narrativa de Lúcia Martins compõe o melhor final, porque se apresenta abertas a muitos questionamentos e possibilidades, deixando ao leitor a difícil tarefa de sempre elaborar e reelaborar incontáveis desfechos a partir de suas percepções do cotidiano e de atitudes que escolheria para enfrentar tais dificuldades. A ironia que perpassa a narrativa é que o leitor está sempre informado pelo narrador do que realmente se passa com Marta e, de posse desse conhecimento, avalia os desdobramentos das ações relacionadas ao marido, totalmente inocente dos motivos que acionaram aquela situação aparentemente sem nexo e absurda. Por isso, o foco narrativo é tão importante na composição da história, uma vez que sua mudança implica na construção de outras versões que se modificam e se multiplicam sem cessar. Bom, gente, além deste conto, eu trouxe para vocês aí, eu nem vou ler, comentários, né, de Vianney Mesquita sobre o romance Nada de Novo Sob o Sol. Então aí nós temos algumas considerações, né, sobre o livro, então vocês podem aí depois usufruir. Há um outro conto de Lúcia Fernandes que eu vou ver como é que eu vou conseguir mandar para vocês. Ele participa de um livro bem volumoso, né, que é o Conto Fantástico no Ceará, que foi organizado pelo Pedro Salgueiro. Então há um conto dela que eu pretendo, vou ver como é que eu vou conseguir fazer isso, escanear e mandar para vocês usufruírem um pouco mais ainda de Lúcia Martins, né, que é uma autora que, confesso a vocês, assim, eu tenho muita curiosidade de saber mais, lendo mais os romances dela, não é? E pretendo depois fazer um estudo mais minucioso sobre a vida dela. Então, com esses breves comentários do conto Máquina de Retrato, né, nós vamos encerrando aqui o segundo bloco desta quinta videoaula.